Até o dia de hoje não tivemos nenhum clube oficialmente a procurar-nos em relação ao Pablo Verretti. Todas as perspectivas, planejamento que nós fizemos para 2026, em todas as opções de entradas e saídas, o Pablo estava como capitão e estava como fazendo parte de todas as projeções que nós temos. Contamos com o jogador, ele tem contrato, até sermos procurados ou até o jogador falar connosco a pedir alguma que tenha vontade de sair ou que tenha vontade de procurar outro tipo de situação, nós contamos com ele, por isso neste momento a situação é que não vai viajar para Paraguai nem para nenhum país do mundo porque ele tem contrato e amanhã tem que se apresentar aqui às 8 da manhã como todos os jogadores. Fala família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, e eu falo aqui da cidade de Paracambi, região sul do estado do Rio de Janeiro, trazendo o vídeo aí de segunda-feira para o canal. E vamos ajeitar a câmera que ela tá torta de novo. E mais uma vez aqui vamos falar de Vasco, vamos falar de futebol, vamos falar de tudo que for relacionado ao Vasco da Gama. E antes de mais nada, peço para você deixar o joinha, deixar o like, também para você se inscrever no canal, ativa o sininho de notificações para vocês saberem quando é que um vídeo for lá na plataforma. Compartilhe esse vídeo também com o máximo de pessoas possíveis, pode ser aí seus parentes, familiares, amigos próximos, quem você puder compartilhar o canal ser impulsionado aí no YouTube. Vou agradecer imensamente, passamos da marca de 800 inscritos, estamos chegando acho que a 820, gente. Gente, vamos ver os vídeos grandes. Vamos, 800 pessoas no canal. E, 10 visualizações, 12 visualizações, 30 visualizações. Vamos chegar junto, gente. Me dá essa moral, por favor. Porque aqui eu consigo falar das notícias, consigo falar aí das informações com mais detalhes para vocês, explicar com mais detalhes, né? Pessoal, olha só. Hoje teve a apresentação do Johan Rojas, o colombiano aí, que veio, né, do Necaxa do México, né? Ele pertenceu ao Monterrey, porém ele estava emprestado ao Necaxa. Acabou o contrato dele de empréstimo do Necaxa e o Vasco acertou o empréstimo dele com opção de compra. Foi apresentado hoje, aconteceu uma entrevista coletiva também, onde participaram o Admar Lopes, o Fernando Diniz, além, né, do próprio jogador. E eu trago aqui informações sobre esse jogador. Vamos começar primeiro a falar do Verretti, que eu trouxe o vídeo de ontem. Quem viu o vídeo ontem no final da noite sabe, né, que o Verretti não vai embora. O Verretti deve cumprir o contrato dele até o final de 2026. Segundo lá, né, o spoiler lá do Zé Colmeia. Eu tenho as minhas ressalvas com o Zé Colmeia, tá? Ele muitas vezes ali ele fala as coisas ali que não tem nada a ver, mas olha, ele é vizinho do Verretti, cara. Mora no condomínio, é vizinho do cara. Então ele cravou aqui que o Verretti não vai embora. Realmente parece que teve uma segunda proposta do Cerro Porteño pelo Verretti, porém o Verretti não deu resposta alguma. Não houve nenhuma vontade do jogador sair do Vasco, tá? E o Vasco também não quer se desfazer do Verretti. Aí gera uma discussão dizendo que o Verretti ganha muito, um salário muito alto, na casa aí de 1 milhão, para um jogador que vai ficar no banco. Aí já é outra discussão, eu não vou entrar nesse mérito. Porque, cara, para o Verretti ir embora, e o Vasco querer trazer tal de Andrés Von Bergar, que é as mesmas características dele, só é mais novo. Só é o quê? 10 anos mais novo. 10 anos não, ele tem 31 anos esse Von Bergar. Ele deve ser uns 6 anos mais novo que o Verretti, 7 anos mais novo. E porra, pessoal, acabou de faltar luz aqui em casa, ficou tudo escuro, mas voltando aqui ao raciocínio, né? O tal do Andrés Von Bergar aí deve estar com 31 anos, 30 anos, se eu não me engano. Ele é um pouco mais novo que o Verretti, uns 7, 8 anos. Faz diferença? Faz diferença. O cara ganha lá onde ele estava jogando, cara, que acho que era no São Lourenço, se eu não me engano, da Argentina. Ele estava ganhando, eu fiz um cálculo aqui, ele devia estar ganhando na casa aí de 500 mil reais. 500 mil, 600 mil reais, alguma coisa do tipo, 530 mil, sei lá. Agora eu não me lembro muito bem não, tá?
mas estava na casa de 530 mil por aí. Vocês acham que ele veio pro Vasco para ganhar quanto, esse tal de Von Bergar? Pô, se tu não fizer uma proposta na casa aí dos 700 mil para ele, a 800 mil, ele vai vir aqui fazer o quê, cara? Para ganhar 500 mil, 500 e poucos mil, ele continua onde está. E fora que tem Inter e ainda tem o Corinthians ainda sondando o cara. Quem fizer a melhor proposta, o cara tá livre no mercado, cara. E outra, o Vasco não tem interesse no jogador. Ele foi oferecido aí pelo tal do Alexandre Faria, mas o Vasco rechaçou. O Vasco não quer saber desse André João Bergar, então o Verratti vai continuar. Agora eu vou trazer alguns pontos aqui da entrevista, a começar com o Admar Lopes, né? O Admar pontuou algumas coisas aí durante aí o ano, né? O que vai ser o ano do Vasco da Gama. Uma das coisas que ele pontuou é de uma negociação com dois atacantes que o Vasco, né, tem entrado em contato frequentemente. Um deles, eu creio que seja o Brenner, né? E parece que atacante aí para ter uma compra definitiva. Um desses atacantes aí, como eu disse, é o Brenner, que o Vasco aí, que o Diniz tem ligado constantemente para o jogador, só que parece que o Vasco quer o Brenner por empréstimo. O Udinese não está aliviando. Talvez, o que eu esteja entendendo é que o Vasco está vendo uma maneira aí de adquirir os direitos federativos do Brenner. Não vai ser fácil, é um jogador caro. Tá? O Admar ele pretende fechar aí com o atacante até o início do Campeonato Brasileiro. Antes do Campeonato Brasileiro começar, o Admar pretende fechar a contratação de um atacante. Sobre o Douglas Luiz. Douglas Luiz não houve nada. Tá? As portas estão sempre abertas, segundo o Admar Lopes. As portas estão sempre abertas para quando der, financeiramente, ele puder chegar no Vasco. Quando for possível financeiramente Douglas Luiz vir para o Vasco da Gama, ele vai vir. Mas no momento não se tem nada, gente. Não tem, o Vasco não tem condições de trazer um Douglas Luiz. Eu vou chegar num ponto que vai falar justamente disso. O Vasco não tem condições de trazer jogador para parar aeroporto. Olha, fechar com o atacante até o início do Brasileiro. Foi o que eu falei, tá? Independente de algumas saídas para aliviar a folha para contratar. Ou seja, o Vasco depende de alguns jogadores sair. A prioridade é trazer um atacante até antes do início do Campeonato Brasileiro. E para fazer novas contratações depois daí, o Vasco está na dependência de aliviar a folha de pagamento, de alguns jogadores saírem para o Vasco poder contratar, que senão não tem como contratar. Por isso que eu falo, esquece o Douglas Luiz, para quem está esperando o Otamendi, para quem está esperando camisa 8 para parar aeroporto, esquece isso, cara, esquece isso, que isso não vai acontecer agora. Olha, há duas propostas também pelo Leandrinho, ele falou do Leandrinho que há duas propostas para ele, uma é daquele clube lá do Oriente Médio, o Al Sharjah, né? E parece que o jogador está querendo sair. Nenhum clube atingiu a pedida. Isso aí é outra coisa. O jogador está querendo sair. O Leandrinho está afim de sair porque ele acha que ele não vai ganhar chance com o Fernando Diniz. E eu não tiro a razão do jogador porque realmente, cara, Fernando Diniz, eu não sei o que acontece, não só o Fernando Diniz, mas como muitos outros técnicos. O Leandrinho, na verdade, ele só teve chance com o Rafael Paiva. Só. Depois dali passou o Carille, passou mais não sei quem, e o cara não teve chance, cara. Nem ele, nem o Lincoln. Então, eu não tiro a razão do cara de querer meter o pé. Outro que ele falou foi do Ryan. Ele falou que nenhuma proposta atingiu as pedidas pelo Ryan. Então, o Vasco tá ali, tá vendo ali o mercado, tá vendo ali os times europeus, né, trabalharem, né, interessados no Ryan. Mas até agora, nenhuma proposta ali atingiu os anseios aí do clube pela pedida. O Vasco não abre mão aí de menos de 40 milhões de euros. Ultimamente aí, se eu não me engano, acho que foi a Lazio, fez uma proposta aí de 20 milhões, mais 5 milhões aí de bônus, os 5 milhões por metas. Cara, não dá nem para abrir conversa, não dá nem para abrir conversa. Ele continua dizendo o seguinte, que os objetivos é a manutenção da base do elenco e também do técnico Fernando
Diniz, na minha humilde opinião, o Diniz já devia ter metido o pé já no final do ano já, cara. Não ganhou a Copa do Brasil, que era o maior objetivo. Eles largaram mão do Campeonato Brasileiro para focar na Copa do Brasil e não conseguiu ganhar. Então, para mim, o Diniz, ó... Aí todo mundo fala que o Verratti vai ficar no banco porque ele não se enquadra na filosofia do Diniz. Para mim, o Diniz tinha que meter o pé junto com o Felipe Coutinho e o Verratti continuar no Vasco, cara. Que a gente tem que agradecer muito mais o Verratti do que o Fernando Diniz. Eu acabei de participar de uma live com o Pai Carlos agora, eu tava falando lá isso para ele, tá? Se não fosse o Verratti 2023, 2024, a gente tinha caído para a Série B. A gente teria caído para a Série B. Então, o cara não ganhou nada. Pô, tudo bem, beleza, o cara não ganhou nada, bateu na trave ano passado. Mas se não fosse pelo cara também ali em 2023, a gente teria caído, tá? A gente teria caído para a Série B. Continuando aqui, gente, a coletiva do Admar, né? Ele entende que o clube seja capaz de contratar. O Vasco aceitou uma proposta também pelo DVD. Ele fala que o Vasco aceitou a proposta pelo DVD. Eu acho que essa proposta é do Vitória. Só que está nas mãos do jogador querer ir ou não. Parece que os empresários do DVD não gostou da proposta do Vitória, porque eles querem um empréstimo com obrigação de compra por atingimento de metas, ou seja, dependendo da quantidade de partidas que o DVD fizer, o Vitória tem que exercer aí uma obrigação de compra com um contrato pelo menos aí de 3 anos. E parece que o Vitória não quer. O Vitória quer um empréstimo com opção de compra. Vamos falar do Rojas, né? O Rojas deu entrevista coletiva dele, se apresentou, elogiou muito o CT do Vasco, né? E se descreveu como um jogador ofensivo e mostrou muito entusiasmo de atuar ao lado do Felipe Coutinho. Só que é o seguinte, cara, ele não vai jogar junto com o Coutinho, não. Eu acho que ele é para entrar no lugar do Coutinho, né? Na minha humilde opinião. Mas, enfim, vamos ver como é que o Diniz vai escalar esse time, vamos ver como é que esse jogador vai reagir, como é que ele vai atender. Eu trouxe alguns números aqui do Rojas pelo De Caixa, né, do México. Foram 53 jogos, 20 como titular, 5 gols, 3 assistências, 9 finalizações, decisivas, né? 5 grandes chances para fazer gol, 58 passes decisivos. Isso aí, pelo menos aí no passe, ele é bom. 118 duelos ganhos, quer dizer, no embate ali, no enfrentamento, parece que ele tem disposição ali, tipo o Andrés Gomes, né? O outro colombiano lá, parece que ele é raçudo, pelo menos, né? E 30 dribles certos, a nota dele no SofaScore de 6,89. Esse daí é o Johan Rojas, que veio para o Vasco, se apresentou ao Vasco hoje. Lembrando para ele tirar aquela foto com a camisa do Santos do Instagram dele, né, que já tá pegando mal. Eu não sei, parece que só eu que sei disso. Só que meu canal ainda é pequeno e o pessoal não toma conhecimento dessa parada, cara. Ele tem que tirar aquela foto. Eu esqueci de comentar isso com o Pai Carlos hoje na live, cara. Esqueci de tocar nesse assunto lá com o Pai Carlos. Ele tem que tirar essa porra dessa foto lá que ele tá com a camisa do Santos, cara. Não tem coerência disso. Então, o Johan Rojas, né, se apresentando, e também teve alguns pontos aqui também da entrevista do Fernando Diniz. Fernando Diniz também falou na coletiva de hoje, falou que o elenco está em boa forma, mas evitou cravar uma volta do time titular. Então ele não determinou ali uma partida em que o time titular possa atuar. Estão dizendo que vai ser contra o Urubu, no Campeonato Carioca, pela 3ª rodada, né? Já uma vez que é um clássico. Então eu creio que o Vasco vai querer vir com o time titular. O Urubu também já falou que virá com o time titular. Ele está avaliando conforme, né, passam os treinamentos. Conforme os treinamentos vão passando, ele vai decidir de quanto time titular vai estar apto. Ele estará na beira do campo no Carioca, contra o Maricá, agora na quinta-feira, no dia 15, né? Às 21h30 de São Januário, ele estará na beira do campo. Ele não vai mandar auxiliar, ele não vai mandar ninguém, ele vai estar presente ali na beira do campo, comandando o time. Diz que conta com o Verratti,
mais um indício de que o Verratti não vai embora, e disse também que claramente que o Campeonato Brasileiro é levado de forma que deve ser, não é levado claramente de uma forma que não é de 38 decisões. Né? O time ele não leva as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro como se fosse uma decisão. Ele colocou isso em cima de consistência, tá? Que é a palavra certa para definir isso. Que o time tem que ter uma consistência no Campeonato Brasileiro para se manter um padrão, né? E existe maior facilidade em iniciar do que pegar a coisa pelo meio do caminho. Ele acha que por pegar o Vasco no início de temporada vai ser mais fácil de como ele pegou o Vasco no ano passado. Eu assim espero, Diniz. Eu espero que você esteja certo, né? Que você realmente faça uma temporada muito boa pelo Vasco da Gama, que realmente você consiga introduzir a sua filosofia da melhor maneira possível, porque o Campeonato Brasileiro já se mostrou, assim, ponto corrido, já mostrou que não é bem o teu forte, né, cara? Inclusive lá na live do Pai Carlos a gente esteve falando disso também, que campeonato de pontos corridos não é muito a cara do Diniz, cara. O Diniz é mais aquela competição de mata-mata, Libertadores, Copa do Brasil, que o Diniz ele desempenha melhor. Agora Campeonato Brasileiro é difícil. Pessoal, tem problemas aí já com o uniforme da Nike, tá? A lojista aí reclamando que parece que só a camisa número 1 vai estar à venda no primeiro momento, assim, a partir do lançamento agora, se não me engano. Vai ser dia 14 agora, né? Quando vai, ou dia 15, o Vasco estreia aí no dia 15, quando vai estrear a nova camisa da Nike. Parece que a camisa branca não vai estar disponível, o resto do enxoval não vai estar disponível e tem muita gente, lojistas aí da boutique do Vasco, lojistas aí de lojas do Vasco, reclamando disso da Nike, e eu vou ler a matéria para vocês. Segue a notícia, é o seguinte, ó, não começa bem a relação entre Vasco e Nike, fornecedor de material esportivo que substituirá a capa. O lançamento do novo uniforme do time nesta quinta-feira, 15, é cercado por celeuma envolvendo lojista, donos de 70 boutiques oficiais do clube, tá? Ponto. Eles se mostram insatisfeitos com o fato de o fabricante já ter comunicado que por hora não terá mais do que o enxoval de jogo número 1, camisa preta com faixa branca na diagonal para comercialização. No final da tarde da última sexta-feira 9, o diretor de negócios do Vasco SAF, João Vitor Assunção, tentou apaziguar os ânimos com os lojistas, garantindo a entrega do enxoval completo ao longo dos próximos 2 meses, em reunião por videoconferência e na presença de representantes da licenciada da empresa norte-americana. O executivo vascaíno informou que até março as prateleiras estarão cheias. A explicação da fornecedora para quebra na expectativa foi a suposta demora na assinatura do novo contrato, que é estranho, pois as tratativas se arrastam por 6 meses. Nunca é demais lembrar que a Nike tem um histórico discussões desgastantes sobre o mau atendimento à demanda dos clubes. Os lojistas deram um voto de confiança, mas têm a impressão de que o estoque não atenderá à procura dos torcedores. A camisa profissional deverá ter preço ao consumidor final estimado em R$ 429, cobertura aí do Gilmar Ferreira. Então, gente, a Nike com problemas aí de colocar os uniformes aí à venda, a princípio só a camisa número 1, e os lojistas reclamando muito. Agora, essa história de demora na assinatura do contrato, realmente, isso aí se arrastou por 6 meses, cara. Eles não tiveram tempo para fabricar, para confeccionar os uniformes. Pô, que isso, cara? Que amadorismo da Nike. A Nike, porra, uma empresa multinacional. Como é que pode isso, cara? Como é que pode isso? Tá errado. Tem uma coisa muito errada de lojistas aí. Então, com razão em reclamar realmente. Potencial construtivo, gente, olha, potencial construtivo do Vasco está travado. Mais uma matéria que eu vou ler para vocês aqui na íntegra e vou falar a respeito dela em seguida. Olha, a matéria diz o seguinte: potencial travado. O mês se passou desde o prazo final para só de capital exercer a intenção da compra do potencial construtivo de São Januário. A empresa havia sinalizado que pagaria um montante superior a R$ 500 milhões
Quantia fundamental para o Vasco financiar parte significativa das obras e dar início à revitalização de sua casa. Mas e agora? O Vasco havia estendido o prazo para a conclusão da venda para a SOD Capital para até o último dia 12 de dezembro. Apesar da venda ainda não ter sido concretizada, a diretoria permanece com a preferência pela empresa. O imbróglio e a demora têm como justificativas as complexidades das negociações do ramo imobiliário, que em geral englobam interesses de muitas partes e camadas de risco. A gestora de investimento havia sinalizado a intenção de compra do potencial construtivo de São Januário para utilizá-lo em um terreno que seria adquirido na região da Barra da Tijuca. As negociações para a aquisição definitiva do local, porém, ainda não foram concluídas, algo que é encarado de forma natural tanto pelo clube quanto pelas demais partes envolvidas. Para avançar com as obras, é necessário concluir a venda do potencial construtivo. O Vasco trabalha neste momento com um orçamento de 800 milhões para que a revitalização de São Januário seja sustentável. O valor não é definitivo, mas representa uma nova estimativa. No início do projeto, o custo previsto era de 500 milhões. O aumento se deve à correção dos valores da construção civil nos últimos anos, já que o projeto original foi elaborado há bastante tempo. A principal fonte de receita projetada para complementar o orçamento é a venda dos name rights do estádio, embora outras formas de captação não estejam descartadas. O clube não indica uma previsão para o início das obras. A diretoria já tratava como improvável o início das obras para o primeiro semestre de 2026 e aguarda os próximos passos de compra do terreno pela SOD Capital. Matéria aí do GE, dizendo do potencial construtivo que está em stand-by, cara. As obras não vão ocorrer agora. Eu acho que essas obras só vão ocorrer no segundo semestre, tá? Mais ali pro último trimestre do ano, que é novembro, dezembro, outubro, novembro, dezembro, que é justamente onde ocorre ali as eleições do Vasco, que aí o Pedrinho tá querendo vender o Vasco, vai vender aí já com obra de São Januário para começar, com São Januário fechado e tudo. Eu acho que vai ser isso, cara. Tem um cunho político no meio disso daí. Estão dizendo aí que há problemas ali naquela burocracia ali dos trâmites para a compra do potencial construtivo, né? Também tem o fator da SOD Capital tá enfrentando alguns problemas. Os valores da construção civil que foram... Será que eles não esperavam por isso não, cara? Eu me lembro que esse projeto ele foi aproveitado lá daquele memorando lá do Campelo ainda, cara. Quando o Campelo assinou aquele memorando da W Torre, o projeto foi aproveitado dali. O projeto de hoje da reforma de São Januário foi aproveitado dali. Você vê quantos anos tem. O Campelo ficou no Vasco 2017, 18 e 19. 2019, a gente entrou em 2026. Ou seja, são 7 anos aí, cara. Vocês acham que eu não ia subir o preço de material de construção ou o preço da mão de obra também do ramo de construção? Porra, de construção civil, no caso, né? No ramo de construção civil. Então, eles já deviam ter especulado isso, cara. Tava 500 milhões naquela época, quando o Campelo assinou o memorando. Agora, é claro que onerou, aumentou tudo. Em 7 anos aumentou muita coisa. Então, normal, gente. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas como eu já falei, isso só deve acontecer, o início das obras só vai acontecer lá para setembro, outubro, novembro. Podem aguardar, isso se acontecer, tá? Isso se acontecer. Eu acredito que vai acontecer, que não foi muita papagaiada para não ter nada no final, cara. Tá tudo liberado, só tá faltando mesmo a venda do terreno ser concretizada, né? Então vamos aguardar. Pessoal, as informações foram essas. Desejo a vocês uma segunda-feira abençoada, um resto de segunda-feira abençoado. Fiquem com Deus, saudações vascaínas. Eu fui. Pessoal, mais uma vez vocês vão me desculpar, eu editando o vídeo aqui, reparei que eu esqueci de falar da Copa São Paulo de Júnior, cara. O Vasco jogou pela Copa São Paulo de Júnior hoje contra o Botafogo de Ribeirão Preto, perdeu de 1-0 e tá eliminado da Copinha, tá? Parabéns aos envolvidos, tá? Esses caras aqui que eu vou colocar a foto aqui, ó, Felipe e o tal do Matheus Coróporos.
né? Coróporos. Aí o subordinadozinho dele, o pupilozinho aí do Felipe, que trabalhou com ele no Bangu, né? Esse esquema aí de amadorismo aí na diretoria do Vasco, porque o Pedrinho tem que dar um cargo pro Felipe de qualquer maneira dentro do clube, e o Felipe tem que trazer aí os incompetentes dele para trabalhar no Vasco da Gama. Então, parabéns aos envolvidos. Tem uns jogadores ali da base que são bons jogadores, são os moleques ali, como é que eu vou dizer, promissores, tá? Que dá para trabalhar legal. Cara, mas o planejamento é muito ruim. É muito ruim, o trabalho é muito ruim, cara. É péssimo. E o pior não é isso não, o pior é que você não pode criticar, tá? O Biondi andou falando lá ao vivo, né, na Copa São Paulo, e estava lá fazendo transmissão direto da partida. Proibiram ele de criticar, proibiram ele de falar qualquer coisa contra o trabalho do Matheus Coróporos, né? Coróporos. Impediram o cara de falar a verdade. Isso é que a gente está vivendo no Vasco hoje em dia, tá? Segue, tamo junto, compartilha esse vídeo. E agora realmente eu fui. Valeu, tchau.